Eu nunca imaginei que o fim de uma vida inteira de trabalho fosse caber numa única folha de papel. Mas coube. Depois de 20 anos dentro daquela empresa, o que restou foi um aviso seco, um cumprimento frio e uma boa sorte que doeu mais do que qualquer despedida. Me chamaram na sala no meio da tarde, sem explicação. O gerente nem olhou nos meus olhos quando falou que eu estava sendo desligado. Redução de custos, disseram. Mas eu sabia que era mais do que isso. Eu tinha envelhecido. Eu já não era o funcionário moderno que eles queriam. Saí de lá em silêncio, segurando a rescisão nas mãos e tentando manter o orgulho de pé. Mas por dentro, eu estava quebrado. Não peguei ônibus. Caminhei por mais de 1 hora, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Eu sempre fui o tipo de homem que seguia regras. Nunca faltei, nunca reclamei, fazia hora extra sem receber, cobria colegas que não apareciam. Eu achava que fidelidade era moeda forte. Mas naquele dia eu descobri que no mercado de trabalho, lealdade não tem valor depois dos 40. Cheguei em casa já de noite. Minha mulher me esperava na porta, achando que era mais um dia qualquer. Sorriu, como sempre. Mas quando viu meu rosto, entendeu tudo sem que eu dissesse uma palavra. Só me abraçou e ficou ali, em silêncio. Minha filha, de 9 anos, veio correndo perguntar se eu queria ver o desenho que ela tinha feito na escola. Senti um nó na garganta. Como eu ia explicar para ela que o pai dela não tinha mais emprego? Que o homem, que ela achava ser invencível, agora mal conseguia respirar de tanto medo. Nos primeiros dias, tentei manter a rotina. Acordava cedo, como se ainda tivesse que bater ponto. Me vestia, saía, ia para o centro entregar currículos. Mas ninguém me ligava, ninguém me chamava. E quando ligavam, era para dizer que estavam procurando um perfil mais dinâmico. Essa era a nova forma de dizer: você está velho demais. Aos 42 anos, eu era um homem descartável no mercado. As contas começaram a empilhar. Tínhamos uma pequena reserva, que usávamos com muito cuidado. Mas não durou mais do que 2 meses. O aluguel atrasou. A luz foi cortada. Tive que pedir emprestado para a vizinha um balde de água uma vez. Eu, que sempre ajudei os outros, agora me via escondendo da síndica, com vergonha até de ir na padaria. Foi nesse tempo que minha filha me perguntou algo que me desmontou. Eu sempre gostei de cozinhar aos domingos. Era meu único momento de paz na semana. Fazia feijão tropeiro, macarrão com queijo, escondidinho de carne. Minha mulher dizia que eu devia ter sido chefe. Mas depois da demissão, eu parei. Perdi o gosto por tudo, até pela comida. Naquela dia, depois da pergunta dela, fui até a cozinha. Tinha pouco. Um resto de arroz, uma cebola, 2 dentes de alho e um pouquinho de cheiro verde. Fiz um arroz temperado como antigamente. Quando coloquei na mesa, minha filha deu o primeiro sorriso em dias. Depois do jantar, ela olhou para mim com aqueles olhos puros e falou: "Pai, por que você não vende isso? Aposto que muita gente ia querer comprar." Aquilo ficou martelando na minha cabeça a noite toda. No dia seguinte, às 5 da manhã, me levantei com a ideia firme. Olhei na carteira e vi R$ 150. Era tudo o que restava. Peguei esse dinheiro e fui ao mercado. Comprei 2 quilos de arroz, 1 quilo de frango, alho e algumas embalagens descartáveis. Quando voltei, minha esposa achou que eu tinha perdido o juízo. Mas eu só disse: "Hoje a gente vai vender comida." Preparei 10 marmitas simples. Arroz temperado, frango grelhado, uma saladinha improvisada com o que tinha. Usei uma panela antiga que nem tampa tinha mais. Embalei tudo com a ajuda da minha esposa e da minha filha. Às 11 horas da manhã, saí de casa com um isopor emprestado do vizinho e bati de porta em porta no bairro. Muita gente estranhou. Alguns perguntaram se era seguro. Outros disseram que iam pensar. Mas no fim, vendi as 10 marmitas. Voltei para casa com R$ 90 no bolso. Pela primeira vez em meses, tive a sensação de ter feito algo com as próprias mãos. E essa sensação foi melhor que qualquer salário. No outro dia, fiz 12 marmitas. No terceiro dia, 20. Uma vizinha indicou para outra, que indicou para outra. Criei um número só para pedidos no WhatsApp.
Minha esposa fez um cardápio no Word. Minha filha aprendeu a mexer no Canva e criou um logo com nome, Sabor da Esperança. A cozinha virou nossa trincheira. O fogão virou nosso motor de vida. Era puxado. Tinha dia que eu dormia às 2 da manhã. Tinha semana que o lucro era quase nada. Mas eu estava de pé. Eu estava construindo algo. Eu estava finalmente empreendendo. Não com curso, não com CNPJ ainda, mas com coragem e com amor. E ali, no meio da dificuldade, eu percebi uma coisa. Eu nunca estive sozinho. Porque enquanto o mundo me fechava portas, Deus me entregava uma colher de pau e dizia, vai. E eu fui. Mas eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. As primeiras semanas foram intensas. Eu acordava cedo, ia ao mercado com uma listinha feita à mão e calculava cada centavo. Chegava em casa, cortava os ingredientes com cuidado, temperava com carinho e preparava as marmitas no tempo certo para que tudo estivesse fresco no horário do almoço. Minha esposa me ajudava no pré-preparo, minha filha montava as embalagens com etiquetas coloridas e eu me sentia útil de novo. Foi num sábado, depois de um mês vendendo de porta em porta, que uma das minhas clientes me fez uma sugestão. Você devia colocar isso no Instagram. Na hora, eu ri. Eu mal sabia mexer no WhatsApp, quanto mais fazer um perfil na internet. Mas minha filha, que já estava mais antenada que eu, criou um perfil simples, tirou uma foto da marmita no sol da varanda e escreveu: comida caseira feita com amor, entregamos no bairro. Em menos de 1 hora, uma vizinha compartilhou, depois outra e outra. No fim do dia, a gente tinha mais de 80 seguidores. Pode parecer pouco para muita gente, mas para mim era um mundo. Na segunda-feira seguinte, tivemos que fazer 30 marmitas. Na terça, 50. Na sexta, já não cabia mais tudo no nosso fogão de 4 bocas. O cheiro de alho frito passava pelas paredes e invadia o prédio inteiro. Tinha vizinho vindo perguntar se a gente aceitava encomenda para o jantar também. Eu não sabia mais o que era descanso, mas também não me lembrava da última vez que me senti tão vivo. Foi aí que eu percebi que não dava mais para fazer tudo sozinho. Precisava de ajuda. E liguei para um amigo meu, o Zé, que estava desempregado desde a pandemia. Convidei ele para me ajudar na cozinha em troca de uma porcentagem das vendas. Ele topou na hora. Dias depois, chamei também a irmã dele, que tinha experiência com logística. Ela começou a cuidar das entregas com a moto que estava parada na garagem há meses. Aquela pequena marmitaria improvisada na cozinha de casa virou, sem querer, o sustento de 3 famílias. Com a ajuda da minha filha, conseguimos comprar uma impressora usada. Começamos a imprimir cardápios e colar em postes e mercadinhos da região. Fizemos parcerias com oficinas, escolas e até uma igreja do bairro. Em pouco tempo, viramos os da marmita. Gente que eu nunca tinha visto batia no portão pedindo para experimentar. Uma vez, um cliente chegou dizendo: falaram que seu tempero cura até tristeza. Eu ri, mas por dentro quase chorei. E então veio o dia que marcou minha vida. Era uma sexta-feira, dia de feijoada. Tínhamos divulgado no Instagram que teríamos uma edição especial: feijoada completa, farofa, arroz branco e couve refogada, limitada a 100 unidades. Mas quando abri o portão às 11 da manhã, tinha gente esperando na calçada. Às 11h15, a fila dobrava o quarteirão. Às 11h30, acabaram as marmitas e ainda tinha gente chegando. Fiquei paralisado. Nunca imaginei que meu nome estaria ligado a uma fila como aquela. Não era fila de banco, de hospital ou de desemprego. Era fila de clientes, fila de reconhecimento, fila de oportunidade. Minha esposa saiu para agradecer as pessoas. Minha filha registrava tudo com o celular. O vídeo foi parar em um grupo de empreendedores do bairro. 2 dias depois, me chamaram para dar uma palestra na escola técnica da região, contando como transformei R$ 150 numa empresa familiar. E sim, eu comecei a chamar de empresa, porque, mesmo sem ainda ter CNPJ, eu já tinha visão, processo, equipe e propósito. Fui até o Sebrae, fiz meu MEI,
Aprendi sobre nota fiscal, segurança alimentar, embalagens biodegradáveis. Comprei um fogão industrial usado, um freezer vertical e alugamos um pequeno ponto comercial no bairro vizinho. Era modesto, mas era nosso. Aos poucos, transformamos aquele ponto num espaço simples, mas acolhedor. Fizemos uma faixa com o nome Sabor da Esperança, o mesmo que minha filha tinha criado meses atrás. Ela mesma fez o design. A loja virou ponto de encontro. Ali, as pessoas não vinham só para comer. Vinham para conversar, dar risada, contar histórias. Tinha gente que dizia, esse lugar tem cheiro de casa de vó. E era exatamente isso que a gente queria. Em paralelo, começamos a pensar em delivery. Fizemos parcerias com apps, treinamos entregadores, criamos combos promocionais. Um cliente sugeriu criarmos marmitas fitness. Fizemos testes. Funcionou. Depois veio a linha vegetariana. E por fim, começamos a fazer kits congelados. A marca crescia, mas o coração continuava o mesmo. E em meio a tudo isso, teve uma noite que nunca vou esquecer. Tava sozinho na loja, lavando o chão. Todos já tinham ido embora. Estava exausto, com as costas doendo, as mãos cortadas de tanto lavar louça. Mas naquele momento, me encostei na parede, olhei para cima e agradeci. Porque ali, naquele espaço pequeno e simples, eu entendi que o fracasso não foi meu fim, foi meu começo. Deus tinha fechado uma porta, mas estava abrindo um portão enorme, cheio de propósito. Foi nessa noite também que eu tomei uma decisão ousada. Eu queria expandir, queria levar nossa comida para outros bairros, queria abrir mais uma unidade. E mais que isso, queria ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Pessoas como eu, que achavam que estavam velhas demais, que acreditavam que a vida já tinha passado, que carregavam vergonha no lugar onde devia morar esperança. Mas eu sabia que para isso eu precisava vencer um medo antigo, o medo de crescer. Expandir parecia uma loucura. Eu ainda tinha dívidas para pagar, responsabilidades em casa e um medo danado de dar um passo maior que as pernas. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para trás e lembrava que comecei com R$ 150 e uma panela que nem tampa tinha. Se Deus me sustentou até ali, será que Ele ia me abandonar agora? Comecei devagar, com planejamento, pé no chão e muita oração. Reinvesti todo o lucro dos primeiros meses da loja e aluguei um pequeno ponto em outro bairro, a 20 minutos dali. A estrutura era parecida, balcão simples, uma cozinha enxuta e aquele mesmo cheiro de comida de verdade que trazia a gente de longe. Só que agora eu não estava sozinho. Tinha um time comigo. Contratei boas mulheres que tinham sido minhas vizinhas. Uma delas vivia de faxina, a outra vendia bombons na rua. Treinei pessoalmente cada uma. Ensinei a temperar, a montar as marmitas com capricho, a tratar cada cliente como se fosse único. Não era só sobre comida, era sobre dignidade. Era sobre resgatar a autoestima que o desemprego e a vida dura vão corroendo aos poucos. Comecei a ser chamado para contar minha história em escolas, igrejas, eventos da prefeitura e toda vez que eu subia num palco improvisado, com microfone emprestado e calça manchada de óleo, eu dizia a mesma coisa. Eu não tinha curso de empreendedorismo, não sabia fazer planilha e nem sabia o que era fluxo de caixa. Mas eu sabia fazer arroz, e isso bastou para Deus começar. Alguns meses depois, abrimos a terceira unidade. Desta vez, em sociedade com um cliente que virou amigo. Ele acreditou tanto na gente que colocou o próprio carro como garantia para a gente conseguir crédito. E foi com esse apoio que compramos nosso primeiro carro próprio para entregas. Parecia um sonho, e era mesmo. Mas um sonho real, construído com suor, fé e muito arroz temperado. Aos poucos fui entendendo que meu maior produto nunca foi a marmita. Era a mensagem que vinha com ela. Porque toda vez que alguém recebia nossa comida, recebia também uma porção de coragem. Um lembrete de que dá para recomeçar mesmo depois dos 40. Mesmo depois de ser descartado. Mesmo depois de falir. Mesmo depois de ouvir que não dá mais. Teve uma vez que um rapaz me chamou no canto e disse: "Cara, eu segui sua história. Fui demitido também. Comecei a fazer bolo na air fryer e hoje tô vendendo na feira. Você me deu coragem." E eu chorei.
porque naquele momento eu entendi que tudo o que eu passei não foi em vão. Cada humilhação, cada lágrima no escuro, cada porta fechada era parte de um processo maior. Eu precisava quebrar para aprender a reconstruir. Hoje, minha filha é adolescente. Ela cuida do nosso Instagram. Já tem ideias melhores que as minhas. Quer fazer marketing na faculdade. Minha esposa, que esteve comigo desde o primeiro arroz na panela velha, hoje coordena a parte administrativa do negócio. É ela quem negocia com fornecedores, organiza os contratos, confere os relatórios. E eu sigo na cozinha, com avental manchado, sorriso no rosto e o coração cheio. Tem dia que o cansaço aperta, que dá vontade de parar, que a gente encara uma panela queimada e um cliente reclamando como se fosse o fim do mundo. Mas aí eu lembro de onde vim. Lembro do dia que tive que pedir água pro vizinho. Lembro da primeira marmita vendida e me recomponho. Porque essa história aqui não é só minha. É de milhares de pessoas que vivem a mesma luta, no silêncio das suas casas, achando que já não dá tempo para começar nada novo. E se você tá ouvindo isso agora, eu quero te dizer uma coisa com todo o amor do mundo. Não é tarde demais. Não importa se você tem 40, 50, 60 anos, não importa se você está quebrado, endividado, esquecido. Deus não trabalha com idade, Ele trabalha com disponibilidade. E às vezes, tudo que Ele precisa para começar algo novo em você é que você diga: eu ainda tô aqui, me usa. Não espere o cenário perfeito. Comece com o que tem, com uma panela velha, com uma ideia simples, com uma vontade honesta. Pode parecer pouco hoje, mas o pouco, nas mãos certas, vira muito. Eu sou prova disso. Hoje, nossas 3 unidades juntas empregam 17 pessoas. Gente que também já foi deixada de lado, que já ouviu "você não serve mais", mas que encontrou aqui um espaço para florescer. A gente entrega quase 600 marmitas por semana. Já atendemos eventos, fazemos parcerias com escolas e até começamos um pequeno curso online ensinando a montar a marmitaria caseira. O que começou como um desespero virou missão. E quer saber de uma coisa? Ainda tenho aquela panela velha guardada. Tá lá, num cantinho da prateleira, toda manchada, mas limpa. Às vezes olho para ela e penso: foi aqui que tudo começou. Ela me lembra que a queda não foi minha sentença, foi meu empurrão. Que a dor que me fez parar foi a mesma que me fez olhar para cima. Se eu tivesse continuado naquela empresa, talvez eu nunca tivesse descoberto meu verdadeiro propósito. Talvez eu tivesse passado o resto da vida batendo ponto, calado, aceitando menos do que merecia. Mas fui demitido. E foi no fundo do poço que eu encontrei a escada. Então, se você chegou até aqui e está passando por algo parecido, meu conselho é: não desista de você. Não entregue sua história antes do fim, porque Deus ainda está escrevendo. E às vezes, é nas páginas mais rasgadas que Ele escreve os testemunhos mais fortes. Se eu consegui, você também consegue.